Olá, hoje, 11 de março, segunda-feira, quarta semana da Quaresma. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 21. Eu vou ler apenas o versículo 17. Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim. A palavra de hoje, que eu mais quero meditar, está no Evangelho. Mas é importante a gente repousar, os nossos olhos sobre esta primeira leitura. Porque o Senhor está falando para mim e para você. Eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas e não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Lá em Apocalipse tem uma palavra muito parecida que o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Tudo aquilo que parece impossível à nossa compreensão humana, para Deus é absolutamente nada. Porque Ele é onipotente, ou seja, para Deus tudo é possível. Inclusive tudo aquilo que para nós é impossível. E durante a vida, quantas vezes nós nos deparamos com situações que para nós são impossíveis, ou seja, situações em que a gente pensa, nesta situação nada posso fazer. Ou o que eu fizer não é suficiente para resolver. E o Senhor vem nos ensinar que para Ele absolutamente nada é impossível. Eis que faço novos céus e novas terras. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Olha para lá. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor tem o poder. O Senhor é capaz de renovar toda a nossa vida a partir de uma renovação interior. O Senhor é especialista em mudar histórias. O Senhor é especialista em ressignificar as vidas. O Senhor é especialista em curar as feridas e em, de fato, renovar as nossas vidas a partir da renovação do nosso coração. E neste tempo quaresmal é o tempo oportuno. A Quaresma é o tempo oportuno para a gente permitir e pedir que o Espírito Santo
venha renovar o nosso coração. Venha renovar os nossos pensamentos. Venha renovar os nossos sentimentos. Venha renovar a nossa vida. Venha renovar o nosso jeito de viver. Venha nos dar um novo vigor físico, um novo vigor espiritual. Venha renovar em cada um de nós as graças que recebemos no nosso batismo. É preciso neste tempo pedirmos, Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas na minha vida. Vem renovar o meu ânimo, vem renovar o meu entusiasmo, vem renovar a minha alegria, vem renovar a minha esperança. Vem me dar um novo vigor para que eu assuma, a partir da graça de Deus, uma nova vida. Vem fazer cair por terra a tristeza, o desânimo, a desesperança, a falta de esperança. Vem fazer cair por terra o olhar para baixo, aquele olhar que está completamente possuído de falta de esperança, de tristeza, de desânimo. Não, você não nasceu para isso. Eu e você, nós não nascemos para o medíocre, para a mediocridade, não. Nós nascemos para a plenitude, para o céu. E, portanto, peçamos ao Espírito Santo, inflamados pela palavra de hoje, vem, Espírito Santo, renovar o meu viver, renovar o meu coração, renovar, fazer nova todas as coisas na minha vida. Vem, Espírito Santo, fazer o novo, completar essa renovação que o Senhor começou e começa em mim todos os dias a partir da meditação das Sagradas Escrituras. Vem, Espírito Santo, ressignificar o que precisa ser ressignificado, transformar o que precisa ser transformado. Vem tocar nas realidades da minha vida, e quando eu falo de mim, eu estou falando de você, para que você faça essa oração. Vem tocar nas realidades da minha vida que precisam de uma renovação. Então, o Evangelho de hoje, João capítulo 4, versículos de 43 a 54, é o Evangelho que narra quando Jesus parte da Samaria para a Galileia, e em Cafarnaum, um funcionário do rei que estava com um filho doente, sai ao encontro, ele vai ao encontro de Jesus para pedir que Jesus cure o seu filho. E no meio do diálogo, Jesus olha para ele e diz assim, está lá no versículo 48, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. E o funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse, pode ir, pode voltar para casa porque o teu filho está vivo. E aqui é o mais importante, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E quando ele está chegando em casa, antes de chegar em casa, os funcionários dele vão até ele e dizem que o filho dele está curado. E ele pergunta, que horas passou a febre do meu filho? E diz, por volta de 1 da tarde. E ele lembra que foi exatamente a hora que Jesus disse que ele podia voltar porque o filho dele estava vivo, estava curado. Então, a fé deste homem que acreditou na palavra de Jesus e foi embora, precisa ser a nossa fé. Porque muitas vezes o desespero habita no nosso coração porque a gente pensa que acredita no poder de Jesus, na palavra de Jesus, mas a gente não acredita. A gente pensa que acredita, mas a gente se desespera porque de fato a gente ainda não acredita e não confia na palavra de Jesus. Porque se a gente confiasse verdadeiramente na palavra de Jesus, a nossa esperança sempre repousaria para o céu. A nossa esperança estaria sempre apontando para o céu e não para as realidades materiais deste mundo e não para as realidades materiais desta vida. Por que a gente tantas vezes se entristece, se desespera, se desanima? Porque a nossa esperança ainda aponta, ainda está direcionada para as realidades materiais desta vida, que são finitas, que são efêmeras, que são frágeis.
A realidade de estabilidade que eu tenho hoje não é a realidade de estabilidade que provavelmente eu vou ter amanhã. E quando a adversidade vem para a minha vida, eu me desespero. Por quê? Porque a minha confiança não estava verdadeiramente em Deus, mas estava em mim mesmo, no meu dinheiro, nas minhas seguranças, na minha saúde. Então, quando a minha esperança está depositada na minha saúde, quando me falta saúde, eu me desespero. Quando a minha esperança está depositada no meu dinheiro, quando falta dinheiro, eu me desespero. Quando a minha esperança está depositada nas seguranças deste mundo, quando falta qualquer tipo de segurança deste mundo, quando a instabilidade bate na porta da minha casa, eu me desespero. Por quê? Porque a minha esperança está depositada no lugar ou na pessoa errada. Nós não podemos e não devemos pôr a nossa esperança em nós mesmos. Nós não podemos e não devemos pôr a nossa esperança nas seguranças deste mundo. Precisamos fazer como este homem, acreditar na palavra de Jesus e seguir o nosso caminho, acreditando, confiando que a providência de Deus nunca nos faltará, porque a gente merece? Não, mas porque Ele mesmo nos prometeu. Ele mesmo, ressuscitado, falou: coragem, não tenham medo, eu estarei convosco. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. O mundo não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. Os problemas inerentes às realidades materiais deste mundo, eles não têm a última palavra. Por quê? Porque a última palavra sempre será de Deus, que faz nova todas as coisas, que cria novos céus e novas terras para cada um de nós, que renova as nossas realidades, porque o seu amor por nós é incondicional, não se pode medir. Portanto, peçamos ao Espírito Santo hoje de ter a fé deste homem, de acreditar na palavra de Jesus e parar de se lamentar, e parar de murmurar, e parar de reclamar, mas muito pelo contrário, porque confiamos na palavra de Deus, porque confiamos na providência de Deus, vamos olhar para o nosso sofrimento, vamos olhar para os nossos padecimentos com esperança. E ao invés de reclamar e se lamentar, vamos louvar, vamos glorificar, vamos agradecer. Porque o sofrimento nos une a Ele, porque o sofrimento nos amadurece, porque o padecimento fortalece a nossa alma, desenvolve a nossa personalidade, nos coloca de pé, de prontidão para enfrentar aquilo que a vida nos impõe. É esse convite que a palavra de Deus quer fazer a mim e a você no dia de hoje. De pé, toma posse da palavra de Deus, toma posse da providência de Deus e pede: Espírito Santo, concede-me a graça desta fé. Porque este homem podia ficar: Jesus, por favor, vem comigo curar o meu filho na minha casa, vem fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso ser o certo. Eu vim aqui ao teu encontro para te levar lá em casa, para tu colocar a mãozinha sobre ele e curar. Mas Jesus disse: meu filho, vá, confia em mim que seu filho está vivo, que seu filho está curado. E ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora, sem Jesus, mas acreditou na palavra. E o Senhor, o quanto o Senhor, através das Sagradas Escrituras, tem nos feito promessas. Precisamos acreditar, precisamos confiar que Deus não falta com a sua palavra. Eu e você, nós falhamos com a nossa palavra. Muitas vezes a gente não consegue nem ser pontual com os nossos compromissos. Por quê? Porque a gente falha com a nossa palavra. Mas Jesus não. Jesus não erra. Jesus não falha com a sua palavra. E Jesus nunca falhará com tudo aquilo que Ele nos prometeu e nos promete viver. Pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Tomemos posse e peçamos ao Espírito Santo a graça desta fé. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo, se vivo pela misericórdia do Senhor.